Olá, de volta mais uma vez com o nosso programa Entre Amigos. A cada programa nós trazemos sempre um tema diferente e um tema que é de interesse de toda a coletividade, de todos vocês, nossos telespectadores. Hoje, por exemplo, nós vamos abordar a questão dos adoçantes. Aliás, você chega numa gôndola de supermercado, você vai encontrar as mais variadas marcas de adoçantes. Inclusive, há médicos que divergem de outros, dizendo que tal adoçante é melhor ou menos ruim que outro. Enfim, doutor Cláudio, eu gostaria de saber a respeito do adoçante com relação ao açúcar. Porque alguns prescrevem, alguns dizem aí você vai ter que deixar de consumir o açúcar, vai passar agora a consumir o adoçante. Dentre todos esses adoçantes, eu estava vendo aqui, você trouxe uma pesquisa recente, tem coisas novas, muita novidade aqui. Nós temos mais de 12 a 15 marcas de adoçantes. Qual o melhor? Bom, o melhor, ou menos ruim? O melhor seria não precisar de adoçante. É bom explicar à população que as pessoas elas acabam sofrendo um engano grande, principalmente aquelas pessoas que precisam, né, realmente controlar peso, índice glicêmico, os diabéticos, as pessoas com excesso de peso, as pessoas que querem uma longevidade saudável com restrição de calorias. Realmente, o açúcar ele vai aumentar o aporte calórico, vai aumentar a glicemia, as pessoas devem evitar. E o uso do adoçante é uma alternativa para você adocicar seu alimento, né, seu suco, seu café, e as pessoas poderem ter um prazer maior. Mas o que é que acontece? Esse prazer tem um preço, porque alguns adoçantes, tem vários estudos, em excesso, inclusive tem um limite, são vários adoçantes aí, não vamos gastar todo o tempo, as pessoas não vão decorar isso em casa, gravar tudo isso, tem um limite de uso, de quantitativo. Então o excesso de adoçante, independente de que adoçante, todos eles têm seu limite de uso, porque o excesso pode trazer problemas à saúde. E aí o que é que acontece? Mas é uma mensagem importante iniciando o programa. Nós temos que alertar que houve um estudo agora recente, americano, em Harvard, que mostra o quê? Que os adoçantes não foram grandes auxiliadores na perda de peso. Eu lhe pergunto, as pessoas pegam um chocolate diet e se iludem. É diet, eu posso comer. Tem adoçante, não tem açúcar. E aí o chocolate ele é rico em gordura. Cada grama de gordura tem 9 calorias. E as pessoas, porque o sorvete é diet, porque o chocolate é diet, acabam comendo em demasia, consumindo em demasia. E vai fazer com que essa pessoa ganhe até mais peso. É como o light, mudando um pouco de assunto. As pessoas que pegam um creme light, eu tenho vários pacientes, e elas acabam consumindo o dobro do que consumiria se estivesse usando uma manteiga comum, porque está usando o creme light. Esse creme light ele tem 30% a menos de gordura, tem 70%. Né? Então o que é que acontece? Se você come em demasia em grande quantidade, você vai ganhar peso. Então a gente tem que ter cuidado com os lights e os diets. E aí os adoçantes, o assunto, ele entra nessa questão dos diets. Nós temos que ter cuidado, porque as pessoas acabam se empolgando e tudo que é doce e saboroso, o salgado também saboroso faz ganhar peso. O sal hoje está provado, as pessoas com excesso de sal podem ganhar peso. A gente já deixou de falar isso em outros programas. É importante aproveitar e informar isso aqui. Então o doce também. Então mesmo o doce, o alimento adoçado com o adoçante, seja qual for, pode favorecer o ganho de peso. Nós temos que ter cuidado, né? Mas nós temos novidades nesse sentido. Nós temos vários adoçantes, temos mais seguros, outros que têm problemas, e temos aqueles que são bem conhecidos, que as pessoas falam que pode se usar à vontade. E aí, a novidade que a gente traz, que ainda não está nas redes de internet, de YouTube, é importante salientar, e a gente pede ao telespectador que preste atenção, é a questão do stevia. Qual mais seguro é o stevia? O pessoal vai dizer, vai bater palma, vai levantar as mãos em casa, é stevia. Realmente o stevia é natural, é uma planta adocicada, em que se você colher ela ali no canteiro e bater com seu suco, vai adoçar seu suco. Só que é uma planta. E essa planta, para chegar na prateleira e estar disponível para você, sem estar congelada, ela precisa estar conservada. E para estar conservada, ela vai precisar de conservante. E aí, Rodrigo, o que é que acontece? Eu fui à prateleira, né? E é bom que o médico faça isso também, porque ele tem que informar e passar com credibilidade a informação. Eu fui às prateleiras pegar grandes marcas de adoçantes, inclusive com stevia. E aí a maioria possui o benzoato. O benzoato, que já tem estudos, que aí vocês estão, esse estudo está aqui da Oswaldo Cruz. Deixa eu ver se eu acerto. Cancerígeno, né? O benzoato é um sal. O que é que acontece com o anel? Todo produto aromático, a base do anel aromático,
com 6 carbonos, forma hexágonozinho com dupla ligação nos carbonos e mais os hidrogênios, é uma molécula altamente reativa. Ela, quando se encontra junto a outra molécula, ela desestabiliza e pode alterar outra molécula próxima a ela. Então, o benzoato, o benzoato de sódio, ele pode se transformar em benzeno em determinadas situações. Que piora a situação. Que aí você já sabe, estudo, já tem aquela questão, as pessoas que andam em posto de gasolina, que já estudaram isso, sabem que o benzeno, hoje é um motivo de polêmica para os trabalhadores, os frentistas em posto de gasolina, pelo risco que traz à saúde. Porque é altamente cancerígeno o benzeno. E então, o que sai do escape do carro, né? E aí é o gás carbônico, principalmente, mas o benzeno da gasolina, ele hoje é um motivo de polêmica, muito discutido. Então, o benzeno é altamente tóxico, cancerígeno, já sabemos disso. Então, existem estudos, e aqui está da Oswaldo Cruz, a gente está com um estudo mostrando, foi feito há algum tempo, e que traz uma retrospectiva, uma análise mostrando os estudos americanos, das agências de saúde americana, que verificaram que realmente os sucos industrializados, que tinham benzoato com vitamina C, passaram a ter excesso, aqui, tem usando aqui 2007, passaram a ter excesso de benzeno na sua composição. Isso é motivo de investigação das agências americanas na avaliação de alimentos e nós temos que pegar carona no Brasil e trazer isso para aqui. Então nós temos que ter cuidado quando vamos adoçar os alimentos com adoçante que possa ter benzoato como conservante. E o stevia está crescendo o uso, porque ele é saudável, é dito como saudável, está se crescendo. A mensagem que a gente traz para a população é: cuidado com o stevia que tenha benzoato, você tem que ter um limite de segurança, não pode usar em grande quantidade, principalmente se associado a alimentos que têm ácido ascórbico, vitamina C, os sucos de frutas que podem ter, porque você pode começar a produzir uma quantidade grande de benzeno e consumi-la no dia a dia em excesso. E isso pode trazer problemas. O câncer está aumentando na população. Então temos que alertar para isso. E aí você pergunta o que fazer? Procurar a marca que não tenha benzoato. Aí, era justamente o que eu ia lhe perguntar. O stevia é uma marca. Não, stevia é a planta. É a planta, mas tem várias marcas. Tem várias marcas. Que são stevia. Aí você tem que buscar justamente. Aí o que acontece? Você vai olhar que você vai chegar na prateleira, tem aqueles stevia grande, aí falta. E aí quando você vai olhar, não é stevia pura. Tem sacarina, tem ciclamato associado. Aí para baratear o custo, aí você encontra diferença de preço de R$ 4, R$ 5 para R$ 26. E todas as marcas com stevia de forma grande em sua identificação. Então você tem às vezes o stevia puro, você tem o stevia associado a outros adoçantes, né, que tem. Mas o stevia puro é aquele que se torna mais caro? É o mais caro, mas também tem o stevia que tem o benzoato, como é puro, mas tem benzoato. Aí a gente vai olhar o que? O stevia em pó, ele não tinha o benzoato nas prateleiras, nós estamos procurando, então esse não tem. Então, e tem uma marca que não tem mesmo o líquido, que é o conservante, é o ácido cítrico, que dá uma menor sobrevida, é um conservante que tem menos efeitos colaterais. Então, a gente tem que ter cuidado, porque tem se usado no Brasil benzoato de forma indiscriminada. Inclusive, foi liberada, é polêmica agora, ano anterior, um pesticida, né? O pessoal chama defensivo agrícola, mas é pesticida, à base de benzoato, que era proibido no Brasil, e há um ano atrás foi regulamentada a sua liberação, que é algo perigoso, porque você vai ter esse pesticida com benzoato na natureza, né? Entrando nos rios, né? Então, nas plantações, sendo carreado pela chuva, e nós estamos então jogando benzoato na nossa natureza. Isso é algo preocupante, é polêmica, isso tem se discutido muito em Brasília, e as pessoas têm muito discutido isso com o Ministério da Agricultura, a questão da liberação do pesticida à base de benzoato. Então nós temos que realmente fazer essas colocações e esclarecer a população. O stevia é saudável, mas cuidado com o benzoato associado, porque tem que se ter o limite de uso e usar de forma que não se use de forma indiscriminada, qualquer que seja o adoçante. Agora você veja que interessante, no programa anterior nós abordamos a questão do salto, inclusive, eu não sei se você lembra que eu perguntei se a pessoa resolver tirar o sal por completo, zero sal, você disse que essa pessoa poderia se prejudicar também, porque ela tem que ter, embora com um índice muito baixo, mas tem que ter. A alimentação ela tem que ter uma dosagem de sal que satisfaça. E se você adoçar o seu café, digamos, o seu suco digamos que com canela, que já houve uma alternativa, não, você pode adoçar com canela. É possível? Ou você tirando Depende de vez, zero açúcar? Depende do gosto, é parisó. Se você, não vai prejudicar a pessoa, não? Você, até um diabético, vamos colocar aqui. Se essa pessoa diminui a quantidade de pão, que é um sacarídeo, que vai se transformar em açúcar, se ela come 2, 3 pães por dia,
biscoitos dito água e sal, que na realidade vão aumentar o índice glicêmico, vai fazer subir o açúcar. Essa pessoa ela pode colocar uma pitadinha até de um adoçante saudável, é o mel. Eu vou esclarecer aqui, um pouquinho de mel, que ele é muito nutritivo, e você pode quebrar o amargo do seu café com uma meia colherinha de mel, ele vai dar aquele negócio e você não vai ter picos grandes. Você pode, como é que se diz, melhorar o sabor de um suco com uma quantidade pequena ou aprender a usar o suco com sua própria açúcar, que é a frutose. Todo suco, se você aprende a tomá-lo de forma natural, você vai começar a saboreá-lo e sentir o doce da fruta sem precisar adoçar. E detalhe, não vai Mas você perde a fibra na hora que você... Não, faz o suco. Eu estou dizendo porque vai precisar adoçar. Ninguém adoça a fruta. Tem falando a questão de adoçantes. Sim, sim. Né? Voltando para os adoçantes. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aprender a saborear o alimento de forma mais natural possível. Né? E aí a gente tem que lembrar aqui da questão, mudando um pouco de assunto, que integral não é diet. Integral tem, às vezes, o pão integral tem açúcar na massa, ele pode engordar, né? Assim como os lights têm limites, a gente tem que ter cuidado com isso. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque as pessoas se enganam e começam a ganhar peso. Não sei porque estou engordando, estou comendo pão integral. Integral engorda. E às vezes usa um adoçante, deixa de usar um mel para comer 2, 3 pães integrais por dia. Comer muito biscoito integral vai engordar, vai subir o açúcar. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, aprender. Mascavo é mais saudável, não é tão refinado, mas ele aumenta o índice glicêmico. O benefício é pequeno, você tem que evitar açúcar de qualquer maneira. Não é natural. Eu acho que uma boa alternativa é o que você colocou aí, o mel. Né? É o melzinho. Aí o que é que acontece? Açúcar, o pessoal tem que entender que a natureza não fornece açúcar mascavo pronto. Ele sofre um processo. Todo processo, todo artifício, então todo açúcar é artificial. Ele é concentrado, ele sofreu um processo, ele é artificial, mesmo o mascavo. Não é industrializado, não é tão processado, tão refinado quanto o branco, mas aquela concentração, ela não existe na natureza. Aquele açúcar concentrado não existe. O homem produziu de forma artificial, ele é artificial mesmo que de origem natural. Então você tem que ter cuidado e não pode usar em demasia. Então a gente tem que aprender, desde o adoçante até o açúcar mascavo, o excesso pode trazer malefícios à saúde. A gente tem que estar atento com isso e aprender no dia a dia, até porque o maior prejuízo é o excesso de doce fazer você comer em demasia. E o excesso no alimento é causa de doença. Isso está lá em Eclesiástico, a gente já disse aqui antes. Então não te lance sobre tudo que se serve, pois o excesso de alimento é causa de doença. E se você deixar a comida muito adocicada, você vai comer em demasia e o excesso de caloria vai diminuir seu tempo de vida. Então tem que ter cuidado com isso. Você vê que a explanação que o Dr. Cláudio faz, ela é sempre, acima de tudo, salutar. Eu tenho dito isso aqui, vou repetir a exaustão até. Mas eu poderia sugerir uma pauta para o próximo programa. Inclusive, nós já abordamos aqui, eu acho que há uns 4 meses, sobre a questão do óleo de coco, mas nós não nos aprofundamos tanto sobre a questão do óleo de coco. Ele é útil à saúde, ele é prejudicial, ele prejudica as coronárias, enfim. É uma pauta, inclusive, recebi até sugestões através de WhatsApp de algumas pessoas. Peça para o Dr. Cláudio abordar com você lá a questão do óleo de coco. Né? Seria uma pauta sugestiva. Né? Óleos em gerais, se quiser. Óleos em gerais, claro, claro. Bem, mais uma vez agradeço, Dr. Cláudio, por estar aqui conosco, passando essas informações que, acima de tudo, elas são salutares. Nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda. Ligue agora 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar.
Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado número de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.